tarde, Carol. Boa tarde, Cati. Boa tarde, gente. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar da vida após os 50 anos, de saúde da mulher, de felicidade e vamos ter música. Miriam Goldenberg é antropóloga. Ela acaba de lançar um livro que fala de liberdade e felicidade. Ela criou o site Mulheres 50 a Mais. A jornalista Angelina Nunes conversa conosco sobre mulheres que mudaram de vida após os 50 anos. E a doutora Maria Fernanda Couto é ginecologista. Ela fala sobre as mudanças hormonais que acontecem no corpo da mulher após os 50 anos. Eles têm milhões de ouvintes e estão lançando o segundo disco, Coisas da Geração. Neste trabalho, a banda mineira Lagum retrata um mosaico de sentimentos sob o olhar de uma nova geração. E tem mais convidado, hein? É você aí de casa, que pode mandar sua pergunta, sua sugestão, sua mensagem pela internet. Basta usar a hashtag Sem Censura nas redes sociais que a gente traz pra cá, né, Cati? Com certeza. E agora chegou aquele melhor momento, não é não, gente? O momento de começar o Sem Censura com a participação de vocês e com música, não é, Carol? Vamos entrar no clima. Pedro, como é que vocês vão começar o Sem Censura de hoje? O que vocês escolheram pra nós? Então, a gente vai abrir aí com Deixa, que é a nossa música aí de maior repercussão até o momento, né? E é isso aí. Ok, então vamos deixar? Ouvir, vamos deixar, Carol? vamos ouvir. Vamos deixar. Acorda, mas pode ser sem pressa. Lá fora o dia começa cedo e nós não temos nada a perder. E aqui dentro o tempo passa lento. Nunca me arrependo de perder esse tempo com você. Acorda e fica mais um pouco. Cê sabe que eu sou louco e é aqui que a gente vai se entender. Pra quê complicar assim? Não tem nada de errado, pode confiar em mim. Então deixa eu tentar cuidar de você, que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Então deixa eu tentar cuidar de você, que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Para papá, papá, para bom, para papá, papá, para bom. Acorda e nunca mais se vá, se for de qualquer jeito, antes me dá um beijo. Eu tô aqui por ti, por mim, por nós. Cê não sabe quanto é importante acordar ouvindo a sua voz. Deixa eu tentar cuidar de você, que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Então deixa eu tentar cuidar de você, que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Ai, muito boa. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, não é? Sim. Quem é que acompanha você aí? Então, aqui na minha extrema direita, Jorge na guitarra, tio Wilson, que hoje está tocando bongô, é o nosso baterista, Chicão, Francisco Jardim no baixo e Otávio Cardoso, mais conhecido como Zane, na outra guitarra. Ok. Pessoal, muito obrigada. Vocês voltam no final do Sem Censura e o Pedro vem para cá para continuar Pode ir? conversando com a gente, tá bom? Pode vir para cá, Pedro. Valeu. Pedro Calais, essa sua música Deixa, ela dá uma sensação de que você fez com alguém essa música, compôs com alguém. Como é que foi o processo de criação? Então, essa música, ela foi composta há muito tempo atrás. A gente já tinha uma versão dela só com a banda, né? Em 2017, e aí foi no final de 2017, início de 2018, a gente fez uma parceria com a Ana Gabriela, que é uma cantora de São Paulo, e a gente regravou essa música. A gente até então não tinha muita repercussão, assim, não era muito grande, né? E aí quando a gente gravou com a Ana, a música deu uma explodida, assim, e começou a tocar em rádio, e a gente começou a fazer um monte de show, foi na televisão pelas primeiras vezes, né? E a composição dela, assim, a princípio foi sozinha, né? Mas aí quando a gente produziu ela de novo, regravou com a Ana, que é aí que a coisa tomou uma proporção maior. E quando é que a coisa tomou uma proporção maior na vida de vocês, não é? Quando é que começou a fazer diferença aqueles meninos de Minas Gerais, que a princípio não era ainda uma banda, não é?
Quando é que aconteceu realmente que vocês perceberam, uau, a gente está sendo ouvido, as pessoas estão pedindo para a gente tocar? Como é que foi? Cara, eu acho que a nossa carreira, ela sempre foi degrau em degrau, assim, cada dia a gente ia percebendo uma coisa, era uma mensagem que recebia de alguém que ouviu numa rádio, e aí era parado na rua e tal. Não foi muito estrondoso, assim, plau, de uma vez. Então, a cada dia a gente vai percebendo, né, com o reconhecimento das pessoas e tal, e isso vem acontecendo desde que a gente começou, em 2014. Desde que vocês começaram em 2014. Gente, olha só, né? São 5 Já fazia. anos aí, desde que a gente começou. Para um jovem parece tanto tempo, né? Para a gente é tão pouquinho. Vocês tinham quantos anos, a média? Cara, eu tinha 17. Acho que o primeiro show eu fiz 18 anos, aí um mês depois eu fiz esse show. E vamos falar dessa mineirice, né, que existe em vocês. E vocês já saíram de Minas Gerais para fazer shows em outros lugares. Eu queria que falasse agora, por exemplo, de como é que vocês estão vendo a repercussão das músicas de vocês, inclusive com um título que é ótimo, que é poderoso, Coisa de Geração, da geração de vocês. O que vocês falam para essa geração? Sim, então, a gente já tinha feito um primeiro disco em 2016, e aí a gente lançou alguns singles, e aí no final do ano passado a gente entrou pro estúdio e começou a produzir esse disco, né? Até então a gente estava falando de assuntos corriqueiros, assim, que a gente estava passando, que a gente estava vivendo desde então, nossa vida na estrada, né? Assuntos como amor, saudade, devaneio sobre a vida que a gente tem, todo mundo tem, e entrou uma música no final que se chama Coisas da Geração, que deu tema a isso tudo, né? E é uma música que fala sobre se sentir estranho. E no final dela também tem uma frase que é: eu não serei nada além do que eu sou, que eu acho que é uma coisa que a nossa geração está ensinando para todas as outras, que essa batalha aí e essa afirmação de que a gente não vai mudar, a gente vai ser isso, independente do que seja. E a gente percebeu que o disco todo tratava de vários assuntos, né, diversos assuntos, não só da nossa geração, como da futura, deve ter, e da passada também, mas com a visão da nossa geração, né? Então, a gente falou disso tudo com a nossa perspectiva. Qual é a perspectiva de vocês? Como é que vocês se encaram hoje como músicos atuantes, né? Ou seja, vocês fazem uma espécie de tradução dessa arte para todo mundo que está ouvindo vocês. Desculpa, como é que eu me embolei? Como é que você se sente hoje sabendo que muita gente vai ouvir tá. você, né? Sim. E, de certa forma, você é bem jovem. Isso dá uma certa, às vezes, assim, nervoso da responsabilidade disso? Dá um nervoso. Inclusive, agora eu estou me suando aqui, você não percebe. Tô brincando. Mas é uma baita responsabilidade, né? Porque a gente, com o microfone na mão, fala para muita gente, tem um alcance muito grande. Então, a gente preza que o que a gente está falando faça sentido. E também o importante da arte, né, que não é como a publicidade, mas a arte é uma coisa aberta. A gente fala e você vai adaptar como é na sua vida, que é diferente da minha. Às vezes eu vou falar de madeira, um exemplo chulo aqui, mas eu vou falar de madeira que para você remete à sua infância e para mim remete a alguma coisa dura, sei lá. Mas a arte é isso, né, a interpretação de cada um, e a gente fala aberto, né, para cada um interpretar, mas tem esse responsa aí de que estamos falando para um monte de gente. Como é que é o processo de criação das suas músicas? Eu sei que tem um lugar especial, não é não? Onde você acha que consegue compor mais. Vamos contar para o pessoal? Cara, meu banheiro. No seu banheiro. Eu acompanho no banheiro, porque além de ter assim uma acústica maravilhosa, aquela reverberação dos azulejos e sei lá, é um espaço, não é necessariamente no momento de fazer as necessidades, mas o meu banheiro, eu me sinto tão abraçado por ele ali, saca? E acho que é muito importante quando você está compondo, fazendo alguma coisa de arte, assim, né, é que seja natural. E eu sinto um pouco de pressão estando do lado de várias pessoas, e lá no meu banheiro eu sinto que as coisas fluem, assim, muito natural, sabe? Muito de dentro mesmo, eu não preciso ficar pensando, caraca, o que essa pessoa está pensando que eu estou falando, sabe? Simplesmente vai. É interessante isso, né? Porque, na verdade, então, você precisa se sentir um pouquinho sozinho ou com você mesmo para que você consiga se sentir mais pleno para criar. Sim, tem gente que consegue de qualquer jeito, né? Mas no seu caso, não. E o que tem mais nesse disco? Quais são as outras faixas? Cara, esse disco tem
cada música é de um estilo, sabe? Tem umas paradas mais rock and roll, que é um pouco da nossa raiz, assim. Tem um pouco de samba, tem um pouco de reggae. O disco em si, ele é bem pop, assim, sabe? Ele é easy listening, é fácil de entender, é fácil de absorver. Mas a gente fez uma viagem, assim, por vários estilos. Inclusive, a gente nunca gostou de se rotular como uma banda de alguma coisa, sabe? E isso abre muita porta para a gente fazer o que a gente quiser, como a gente fez nesse disco. São 14 faixas e cada uma tem uma cara. Cada uma tem uma cara e o nome Lagum da banda vem da onde? O nome Lagum vem do lugar onde a gente se conheceu, né? A formação não era essa que é hoje em dia, mas todos os integrantes se conheceram em uma lagoa, onde a gente passava o final de semana e tal, onde eu moro até hoje, onde o Jorge, nosso guita, frequenta também, a gente se conheceu lá na infância. E todos os integrantes, a gente se conheceu lá, e a gente resolveu homenagear essa lagoa. Aí pensamos em colocar em inglês, assim, Lagum com 2 O's e N, mas a gente achou meio brega, porque a gente cantava em português e o nome é em inglês, né? A gente falou, não, vamos abrasileirar, colocar um U e um M, e ficou. E ficou, e a gente sente vocês que há uma grande afinidade. Quando vocês estavam tocando, a gente sente que vocês parece que se conhecem há muito tempo. Essa amizade faz a diferença na hora da banda entrar em cena, por exemplo? Ah, com certeza, né? Porque acaba que a gente consegue levar o lado profissional da maneira mais legal e mais gostosa possível. E não só os integrantes, a gente tenta fazer isso muito com a nossa equipe, que é uma tendência de mercado que a gente vê também, né? De como as pessoas que gerenciam empresas convivem com as pessoas que elas trabalham, né? Hoje em dia não é uma coisa mais dura, não é uma coisa mais de impor. Então, é muito importante que a gente saiba se entender, se respeitar e se tratar nesse momento de trabalho. Quem quiser conhecer a arte de vocês, o disco de vocês, como é que faz? Está fácil. E também quero saber se vem show por aí. Sim. Lagum, Lagum, é assim que se escreve. O nosso disco se chama Coisas da Geração e está disponível em todas as plataformas digitais. E a gente tem show, cara, em Uberlândia, esse final de semana, onde mais? Eu esqueci. Bom Despacho. E temos show no Rio também, dia 18 de agosto, no Circo Voador. 18 de agosto, no Circo Voador, tem show aqui no Rio de Janeiro, então. Estão convidadas todas aqui, tá? Isso, estamos todos convidados e o pessoal de casa também está convidado, quem está no Rio. Isso, não é exatamente. isso? Quem estiver no Rio. E o pessoal que está fora do Rio vai receber vocês também? Sim, não, mas é tanta data que eu nem lembro. Lagum.com.br tem todas as datas, inclusive em Portugal. Não sei se tem alguém em Portugal vendo, mas em outubro a gente está lá. Legal. Ok. Gente, obrigada, viu, Pedro? Muito sucesso para vocês e que vocês continuem com essa amizade que vocês espelham e refletem, porque isso, de certa forma, traduz um pouquinho da arte de vocês e dessa felicidade que a gente vai falar no programa de hoje. A gente volta já com Sem Censura, não saiam daí. O Sem Censura está de volta e a gente vai saber agora com vocês o que vocês estão pensando e falando. Carol Rocha. Vamos ver aqui nas redes sociais, já temos mensagens do pessoal desse primeiro bloco do programa. A Giovânia Souza, de Brasília, disse: muito bom o som da banda Lagum, estão todos de parabéns. Aí, Pedro, o pessoal curtindo lá em Brasília. Vai ter show em Brasília, você lembra? Vai, na praia. Na Não sei praia. quando, mas vai ter. E a Ana Campos também, para Cátia Navarro, sempre linda e gentil, concordo. Ai, fico com uma vergonha. Obrigada, gente. Olha, manda hashtag Sem Censura que a gente lê aqui no nosso telão. Pode mandar sua mensagem. Gente, olha só, a gente terminava o bloco anterior e eu dizia para o Pedro que tinha tudo a ver o que ele estava falando com a gente sobre coisas de geração, amizade, felicidade, porque a gente hoje está recebendo Miriam Goldenberg, antropóloga Miriam Goldenberg, que está lançando um livro falando exatamente disso, ou até muito mais relacionado, depois de uma pesquisa que Miriam fez. Miriam, boa tarde, vamos falar disso. Boa tarde, Kátia. É uma alegria estar aqui com vocês, no Sem Censura, um programa que eu sou fã. Então, o ano passado, eu senti necessidade de falar sobre felicidade. Eu, como muitos brasileiros, estávamos deprimidos, estávamos passando mal, estávamos em crise, estávamos no meio de tanto ódio, tanta violência, tanta polarização. Eu falei, está na hora de eu falar de felicidade. E há 30 anos, eu pesquiso felicidade. Eu tenho uma pesquisa enorme com 5.000 pessoas de 18 a 98 anos. E aí eu fui atrás do que elas me ensinaram, porque, apesar das crises, apesar da violência, apesar de tudo que nós estamos vivendo,
algumas pessoas encontram saídas para o seu cotidiano. Não é que elas vivem alegrinhas, alienadas, mas elas encontram como viver bem. E essas respostas eu encontrei, normalmente, em pessoas mais velhas. Porque você sabe que, desde 2005, eu pesquiso homens e mulheres de mais de 50 anos, 60, 70, 80. Mas, em 2015, eu comecei a pesquisar só os que têm mais de 90. De 90 a 100 anos. E essas pessoas me ensinam todos os dias, porque eu convivo com elas todos os dias, a viver bem. Elas me ensinaram. E elas não são alienadas. Mas dá para a gente construir na nossa própria vida caminhos mais livres e mais felizes. É isso. E nessa pesquisa, gente, vale dizer que uma das descobertas da Miriam, ela é muito interessante. É como se a gente vivesse um U. Os mais jovens são tão felizes quanto os mais velhos. E quem está aqui no meio está numa transição, né, Miriam? É a curva da felicidade. E isso não só na minha pesquisa. Pesquisas no mundo inteiro, com 80 países, inclusive o Brasil, 2 milhões de pessoas descobriram essa curva. E essa curva é o seguinte: você começa a vida muito feliz, vai recebendo não, vai tendo que provar muita coisa, vai tendo que estudar, vai tendo espinha, vai tendo que namorar, vai ter que casar, vai ter que trabalhar, não tem emprego, vai ter primeiro filho, Miriam, aí tá vai ter filho, filho. eu vou sumir, porque o fundo do poço chega em todos os países entre 40 e 50 anos. E aí, os pesquisadores, e eu também, na minha pesquisa, descobri uma coisa maravilhosa. Depois dos 50, a curva que estava lá no fundo do poço começa a subir. E as pessoas que chegam aqui aos 75 anos tão felizes quanto as crianças mais jovens. Por quê? Essa é a questão. Porque eles descobrem que o tempo é o principal capital, a principal riqueza. Não pode mais desperdiçar tempo com bobagens, com ninharias, com mesquinharias. Tem que saborear o tempo. Segundo, as mulheres, principalmente, aprendem a dizer não, coisa que é muito difícil para as mulheres. Não tenho mais tempo. Não quero mais conviver com essa pessoa que é uma vampira emocional. Não quero ir nessa festa de salto alto, porque eu não gosto. Não. E elas fazem, principalmente as mulheres, uma faxina existencial. E tiram da vida aquelas vampiras que só sugam, criticam e fazem as pessoas se sentirem mal. E, por fim, que é a coisa mais bonita, que eu acho que a gente tem que valorizar no envelhecimento, as mulheres de mais de 60 anos dizem categoricamente para mim: nunca fui tão livre, nunca fui tão feliz. É a primeira vez que eu posso ser eu mesma. É o melhor momento de toda a minha vida. Então, a pergunta que fica é: por que nós, brasileiras, temos tanto medo de envelhecer, se pode ser o melhor momento de nossas vidas? Agora, tem uma perguntinha nessa pesquisa da Miriam. Ela pergunta para as mulheres o que elas têm mais inveja, por exemplo, Isso. dos homens. E perguntou para os homens do que eles têm mais inveja das mulheres. Gente, as respostas são muito diferentes. São maravilhosas, né? Eu vou porque contar. eu gosto muito, porque mostra muito a posição também das mulheres. Porque eu pergunto até para mulheres bem jovens, de 18 anos, o que elas mais invejam nos homens. E elas dizem categoricamente: liberdade. Liberdade com o corpo, liberdade sexual, liberdade de ir e vir, liberdade de rir e de brincar, liberdade. E também, elas dizem, em segundo lugar, liberdade de fazer xixi em pé, que é uma forma de liberdade. É. E eu pergunto para os homens de todas as idades o que eles mais invejam nas mulheres. E eles respondem simplesmente: nada. Olha só, gente. Nada. Isso desvendou todo E é como por quê? a estrutura Porque da sociedade. eles enxergam como nós enxergamos, que nós não temos a liberdade que nós tanto desejamos. Apesar de todas as mudanças, as mulheres não são tão livres como os homens são.
Então, por isso eles não invejam, porque a liberdade é o que as mulheres mais querem. Eu vou abrir aqui um parênteses muito rápido para os nossos convidados, porque já que a gente ouviu isso da Miriam, eu tenho que perguntar, né, Angelina Nunes, rapidamente. Ela está concordando aí desde o início. A Angelina está só assim, né? Eu estava rindo demais, porque, nossa, é muito a gente, né? É muito o que a gente vivencia e o que eu vivenciei quando eu fiz 50 e eu fiz 60 agora em maio, né? Essa coisa da liberdade. E quando você estava pontuando, é hora de dizer não, não, é hora de dizer também assim, não sou obrigada. Não, passo, não quero. Ou então você chegar e dizer assim, para que eu vou perder o meu tempo e entrar numa discussão boba, ridícula? Ah, então tá. Sabe? Assim, não quero isso para a minha vida. Né? E é uma hora que eu acho de... Quando você diz fazer a faxina, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com a doutora Maria Fernanda, e é a coisa da bagagem, de você deixar para trás. Você larga o supérfluo, coisas que te incomodam, as pessoas movediças. Você chamou de vampiras, achei ótimo. Eu chamo de movediças, pessoas que só te carregam para baixo. Você deixa para fora coisas e deixa pessoas também, porque... É chato, às vezes você pode até de casa estar dizendo assim, nossa, que coisa horrível de falar, mas é porque tem gente muito chata, tem gente que incomoda, tem gente que é vampira a sua vida, tem gente que suga a tua energia. E o teu tempo é Exato. Muito precioso para você gastar com isso. Mas tem uma forma, que a Angelina estava falando, e eu acho que tem uma forma muito bacana da gente continuar convivendo com as pessoas e respeitando a opinião delas, mas sendo nós mesmas. Sim. Isso eu aprendi com as mulheres de mais de 50, que é... Algumas tatuam um botãozinho aqui, tá? E eu estou pensando seriamente em tatuar o meu. E é o seguinte, a pessoa fala para você, você não pode mais ir à praia de biquíni porque você é uma velha ridícula. Você... Aperta o botãozinho, eu vou ter que falar, porque são as minhas pesquisadas que falam. Aperta o botãozinho do foda-se, sorri e vive a sua vida. Não é algo agressivo, é lembrar que você é livre para você ser você mesma. Você é uma velha sem noção porque gosta de usar mini saia. Adorei esse sorriso. Ou então você é uma coroa piriguete porque dá beijo na boca do seu namorado, do seu marido. Se você assume como uma atitude lúdica e libertária que o mais importante é ser você mesma, em todas as fases da vida, é só ligar o botãozinho e não ligar para os preconceitos, para os rótulos e para os estigmas. Então, brincar e rir e não se preocupar tanto com o que os outros pensam é uma forma de ligar o botãozinho do foda-se, não precisa falar palavrão, e viver a vida do seu jeitinho. E você não precisa agredir ninguém. Isso que eu queria explicar, porque, às vezes, as pessoas acham que é uma agressão. Não é. É uma libertação. E é uma forma de brincadeira com você mesma. Porque, aliás, Cátia e Angelina, às vezes, nós mesmas é que precisamos ligar o botão para a gente. Porque, não vou para a praia porque estou gorda, estou flácida. Foda-se. Vamos para a praia, vamos rir, vamos apanhar sol. Porque nós mesmas internalizamos preconceitos e estigmas. Miriam, até porque você estava falando do botãozinho, dessa expressão, né? A gente que tá vendo os livros que estão sendo lançados, essa expressão está muito em voga. Eu acho que você até contou em uma das suas entrevistas sobre esse fato, que o pessoal ficou falando, vai colocar isso no título, vai achar que está surfando na modinha. Isso. Foi uma preocupação e até agora é uma preocupação, por 2 motivos. Eu queria colocar o título do que as mulheres que eu pesquiso mais falam. E elas falam de liberdade, que falam felicidade, e falam que, para conquistar liberdade e felicidade, precisa ligar o botão do foda-se. Quando eu entreguei o livro para a editora, só tinha um livro com esse título. E a editora falou, não, vamos colocar, porque é o que as mulheres falam, é o que elas querem ouvir, é uma libertação para as mulheres. Depois que eu entreguei, surgiram outros novos livros. Primeiro, porque eu acho que faz parte do espírito da época querer se libertar. E é um espírito também libertário e lúdico, porque é uma forma de brincar com os nossos medos e preconceitos.
E a segunda coisa é que eu queria que as pessoas entendessem que não é algo agressivo, violento. E aí eu quero lembrar de Leila Diniz, porque Leila Diniz, eu estudei na minha tese de doutorado, morreu muito jovem, com 27 anos, em 1972, e a Leila falava assim, vírgula, palavrão, ponto, e era uma coisa lúdica, libertária. Então, para as pessoas não acharem que é para ficar falando palavrão como uma agressão, não é um palavrão, é uma libertação. E aí, para ser coerente com as minhas pesquisadas, eu não podia mudar o título. Então... E você apertou o botãozinho também para o que os outros vão pensar. Aí tá eu tive que copiando? apertar o meu botão Tá, e ser coerente com as minhas pesquisadas que acham fundamental falar da libertação do botão do foda-se. A Miriam Goldenberg também fala uma outra coisa no livro que eu achei tão interessante, é como as amigas são importantes para as mulheres, como isso vai fazer diferença na vida, que é como se entendessem melhor. Eu até queria que você falasse um pouquinho disso, Cátia, isso é Miriam. muito importante. Eu fiz um TED com o título A Invenção de uma Bela Velhice, que está no YouTube e viralizou. Tem 1.070.000 visualizações. E por que ele viralizou? Entre as mulheres. As amigas enviaram para o WhatsApp, para o Facebook, para as amigas. Porque quando eu pergunto quem cuida de você ou quem vai cuidar de você na velhice? Eu mesma e as minhas amigas. São as minhas amigas que conversam, que me levam ao médico, que vão passear, que vão ao teatro, que vão ao cinema, que vamos viajar. A coisa mais... Eu até falo, a melhor rima para a felicidade para as mulheres é amizade que vem junto com liberdade. A amiga é a irmã escolhida. É alguém que você escolhe para estar com você. E são as amigas que cuidam, são as amigas que estão junto. E as mulheres falam muito mais das amigas do que dos maridos, dos filhos e dos netos. E os homens não. Eu pergunto, quem vai cuidar de você na velhice? Os homens falam, minha esposa, minhas filhas e minhas netas. Pouquíssimos homens falam dos amigos, porque eles também é um ganho para eles, porque eles trabalharam a vida inteira, quando eles envelhecem, eles querem ir para casa e serem cuidados pela família. E as mulheres que cuidaram a vida inteira de todo mundo e cuidam, elas querem liberdade e amizade. Miriam Goldenberg, levanta o seu livro aí, mostra o título, né? Com bastante liberdade, felicidade. A Miriam Goldenberg falou disso tudo com a gente e ela tem razão, pessoal, ela tem esse TED mesmo, para quem quiser assistir no YouTube. Eu digo que vale a pena, são só 10 minutinhos que podem fazer muita diferença depois nas suas horas do dia. Mas, além disso, Miriam, você fala da questão das amigas e eu mesma posso dizer, às vezes, pessoal, é um breve momento, não é não? É um café com uma amiga sua, no shopping, num pequeno restaurante, na sua casa. Como aquilo te deixa melhor. E ela vai embora, porque a vida é feita de momentos. Só que, às vezes, quando a gente quer ultrapassar os nossos momentos, a gente quer fazer mais do que a gente pode, a gente acaba criando umas pequenas doencinhas, e aí a gente vai para o consultório da doutora, não é isso, doutora Fernanda? Exatamente. E aí vai chegar para você aquilo que eu não consegui conter na minha vida ou não consegui falar com as outras pessoas. Eu levo para minha ginecologista mais do que apenas uma dor que eu estou aqui ou acolá. Com certeza. E o que a Miriam falou é exatamente isso. Por exemplo, eu antes vou falar rapidinho a respeito do que ela disse, que na medicina antroposófica, que é uma coisa muito legal, a medicina que a gente tem ampliada, né, que reconhece a pessoa como um eu, um corpo etérico, um corpo do pensamento e o corpo físico. A gente tem uma curva, que é uma curva que se divide em setênios, e que ela faz exatamente essa curva. Ela vem de 0 a 7, 7 a 14, aí depois 14 a 21, e tem a idade do Sol, que vai de 21 a 42, e depois essa curva começa a subir, 42, 49, 49, 56, e 56, 63. E tem o que a gente chama de idade espelho,
que uma idade vai espelhando na outra. E uma coisa bem interessante é que isso também é uma inspiração e uma expiração. Eu junto muita coisa na minha vida, carrego pedra pela idade do sol, né? Tenho filho, trabalho, casa, essas coisas todas, e depois eu começo a largar isso e vou ficando somente com aquilo que me interessa. Só que existe o quê? Um espelhamento. Uma coisa bem interessante é que de 0 a 7, eu estou ali de 56 a 63. Olha a avó com o neto, como se dão muito bem. Que legal. Isso é muito bacana. Como a avó quer contar uma história e o neto quer ouvir, né? E aqui, quando a gente vê de 14 a 21, que espelha com de 49 a 56, o que a gente tem aqui? A adolescência e aqui o climatério. E a gente percebe que algumas pessoas chegam à adolescência bem conturbada, né? E aqui está interessante também, porque, olha lá, ele está acabando de sair da adolescência, está entrando aqui para carregar pedra, e a gente está largando tudo quanto é pedra em cima dele. E a Carol está carregando. Eu estou carregando também. Está carregando bastante, né? Então, isso espelha uma coisa com a outra, né? Então, eu ganho o mundo, vou ter essa vivência, e depois eu largo tudo isso, mas eu tenho crises, e crises bem interessantes, porque quando eu preparo o meu meio hormonal, né? Estou passando, tive uma primeira menstruação em termos de mulher, tá? Tive uma primeira menstruação e começo a ter aquela adolescência cheia de crise, tudo me incomoda, é espinha, é cólica menstrual, Mudança é muito a rápida, perna a gente que até está cresce muito rápido, feia, assim. a gente cresce, sente Em um dor no ano você tá osso, diferente, é. né? A gente tem acorda com os passarinhos e dorme com os urubus e os morcegos querendo matar um, passa por esse negócio. Aí, de repente, vai vendo. E ainda tem outra, né? A gente acha que tudo pode, que a gente vai dominar o mundo inteiro. Aí começa a levar pedrada e vive percebendo que tem que trabalhar muito para se organizar. Viveu isso, entra no climatério, que é uma coisa semelhante. A gente sai da infância, entra na idade adulta. Sai da idade adulta e entra na velhice, que está meio que proibido falar esse nome ultimamente. Então, o que acontece? Quando eu vou largar a vida adulta, entrar no momento da velhice, eu também fico muito conturbada, que é o climatério, onde o fenômeno principal é a última menstruação. Isso varia de pessoa para pessoa e os sintomas eles variam também de acordo com as vivências que eu tive, né? Porque eu tenho o meu interior, o que eu sou, tenho tudo aquilo que eu absorvi do mundo, né? E tenho que organizar essas coisas, né? Então, hoje em dia existe uma coisa bem legal que se chama o tripé da saúde, né? Então, eu tenho que ter um bom pensar, eu tenho que ter um bom comer e eu tenho que ter movimento. Se eu quero ter saúde, eu tenho que me organizar dessa forma, porque antes eu queria fazer tudo e ganhar o mundo, agora eu tenho que pensar 2 vezes no que eu vou fazer, né? E eu costumo dizer no consultório que a gente tem 3 formas de envelhecer. Uma, a cabeça boa e a perna boa. Aí eu envelheço fofinha. Consigo passar por tudo e vou indo, né? Vou ouvindo as conversas que a Miriam fala, as entrevistadas, vou ligando também o foda-se, tudo bem. Cabeça boa e perna ruim, estou ferrada. Todo mundo vai dizer o que eu tenho que fazer. Então, é bom eu fazer um exercício físico, né? Agora, cabeça ruim, né? E perna boa, a gente tem que ter pena de quem vai cuidar da gente, porque a gente não está nem aí para nada. Então, a gente pode, mais ou menos, escolher como envelhece. E, no meio dessa questão do climatério, ainda vem as mudanças do corpo, que antes a gente estava toda organizadinha, toda legal, magrinha, bonitinha, que essa coisa de magreza é uma coisa que toda mulher fala. Só a magrelinha que não fala. Todas as outras falam. A magreza é uma luta diária. Então, a gente até tem pessoas, que eu acho isso uma ideia boa, que coloca, hoje na academia mesmo, tem uma que já perdeu quase 10 quilos porque precisa entrar num vestido para uma formatura. E ela coloca isso como meta, o vestido, né? Malha, 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 fechou a boca, está ficando magrinha. Isso é outra coisa importante nessa época, a gente ter metas. O que eu vou fazer?
Quando eu paro de trabalhar, o que, que eu quero fazer? Ah, eu quero deixar de ser médica, eu quero virar cozinheira, quero virar uma pintora. E eu acho que, em relação a essas mudanças, também não são mudanças para entrar num padrão. Exatamente. Eu acho que são... E uma coisa que eu vejo muito na geração do Pedro é uma geração que essa coisa do positividade do corpo, igual você falou, cada faixa do seu álbum é uma faixa de um jeito, não tem padronização, vocês não são uma banda de rock, uma banda de reggae, vocês são únicos e estão aí. E eu acho isso, talvez, é algo que as nossas gerações, eu acho que eu estou meio... Eu ainda sigo muitos padrões e percebo agora, meu Deus, eu achava que, nossa... uma coisa que eu reparei, esses aplicativos que tiveram da gente envelhecer, acho que uns 15 dias atrás, que foi aquela febre, eu só vi mulher chorando, deprimida. Os homens tudo fazendo graça, tipo, vou estar bonitão, vou estar, olha que legal, vou estar... E as mulheres todas deprimidas, assim. Deixa eu falar uma coisa que eu acho que a Fernanda tocou num ponto muito importante. Para viver bem e envelhecer bem, tem que ter projetos de vida. Tem que ter projetos. A vida tem que ter um significado, tem que ter um motivo para sair da cama de manhã. Agora que eu estou pesquisando os de mais de 90, eles têm alegria de viver porque eles têm projetos. Ou vão tocar piano, vão escrever seu romance, ou vão para o supermercado, ou vão encontrar as amigas e os amigos. Isso é mas tem que ter projeto, a vida tem que ter significado. E eu acho que isso vale para os mais velhos e vale para os mais jovens. Que, aliás, o exemplo está aqui. Projetos, né, Pedro? Porque tem que ter... Não precisa ser um projeto mirabolante, mas algo que dê alegria, que dê vontade de viver. E isso a gente tem que construir. Não vem assim, não baixa um santo e fala, o teu projeto é esse. Nós construímos os nossos projetos. E é isso que faz a gente viver bem e envelhecer melhor, né? E uma coisa que é importante também é a gente viver a tristeza. Porque, por exemplo, se eu acabo de perder meu marido e estou viúva, eu vou passar um ano meio que mal, até que eu me organize novamente. E entram os amigos, né? E que, sinceramente, pelo menos eu tenho um grupo de amigos que são casais, e que é muito bom um mexer com o outro o tempo todo, sabe? E é uma eterna farra, né? Foi aniversário do meu marido agora há pouco tempo, foi surpresa para ele, foi um tremendo aniversário. E a gente olha assim a felicidade dos amigos todos juntos, a celebração. Agora, recentemente, eu tive uma paciente que perdeu o marido, que é mais ou menos da nossa idade, e eu achei uma coisa assim, muito legal quando ela falou que eles viveram muito nesses últimos anos, porque também quando a gente está entre 50, 60, por aí, que os filhos cresceram, saíram de casa, cara, é a melhor época, porque a gente tem um dinheirinho na mão e era como o início do casamento, que era muito legal, depois, o segundo ano, né, que o primeiro é a adaptação. Aí, é muito bom, e eles viajaram muito, eles fizeram muitas coisas juntos, e se despediram num período de despedida. A finitude, ela vai estar aí. A gente nasce, é o respirar, né? A gente inspira, expira. E acabou, vai para o céu, vai para onde quiser ir, vai para onde se acredita. Dentro da antroposofia, a coisa é muito mais longa, que não cabe aqui falar, mas a questão de você poder conversar, de você poder se despedir, se organizar e aproveitar o tempo que a gente tem com coisas que a gente gosta e poder acordar, cara, e poder observar uma folha de uma árvore com uma forma maravilhosa. Aí já entra budismo, aí já entra meditação, aí já entra uma opção de coisa. E quantas ofertas de coisas que a gente tem hoje, além de ficar fortão, ou fazer muita reposição. E ficar fazendo compras e compras. E ficar compras e compras. Então, outra coisa que a gente tem que pensar na questão da reposição hormonal nessa fase, porque o que acontece? A gente tem uma labilidade hormonal. E nessa labilidade hormonal, né, a gente pode ter fogachos, alterações de humor, uma série de coisas nessa fase do climatério, em que, para alguns, isso é um sintoma pequeno, e passa e vai embora. Para outros, isso é um inferno, porque tem mulheres que deprimem mesmo. Eu tenho pacientes que têm que fazer reposição hormonal, e não é porque eu queira, é porque ela realmente quer. Então, na reposição, a gente tem aquelas que querem e podem fazer, aquelas que querem e não podem fazer, e aquelas que mereciam, mas não querem fazer.
Então, a questão da reposição hormonal é uma questão de escolhas. Muda sexo, muda a vida, muda objetivo, muda saco, a gente fica de saco cheio, né? E muda uma série de coisas. E é interessante que, quando a gente está lá pelos 50, 50 e pouco, a gente diz assim, não, vou fazer, vou acontecer, está com a corda solta. Aí, quando chega por volta lá dos 60, a gente percebe que a palavra ela tem que ser muito bem usada. Então, o silêncio, às vezes, é mais importante até do que a fala. E você começa a ligar o foda-se de novo. Gente, olha só, vamos chegar aqui em silêncio um pouquinho. Pessoal, a gente entra no consultório da doutora Maria Fernanda, deve sair de outra maneira, vocês não acharam? Pois é mais ou menos assim que eu estou sentindo esse programa de hoje. A gente ouve cada um aqui, desde a apresentação do Pedro até todos os comentários que já foram feitos, e a gente parece que começa a se sentir outra pessoa, porque a gente precisa refletir também sobre tudo isso e ver o que é melhor para cada um de nós. O Sem Censura volta já, porque ele está muito bom hoje, não percam. Voltem com a gente. Estamos de volta com o Sem Censura de hoje, essa tal felicidade, hein, Carol? O que o pessoal está falando? O pessoal está animado nas redes, vamos ver aqui as mensagens que estão chegando para a gente. A Terezinha Mangueira, de Teresópolis, aqui do Rio, disse... Ah, Miriam Goldenberg, que maravilha ouvi-la falar de gente e fala como ninguém. Parabéns, Sem Censura. Obrigada, amei. E liga o botãozinho. Falando em botãozinho aí, ó, Elaine de Saquarema falou que amou o botãozinho colocou asteriscos. Pode falar, né? Botãozinho Pode. do foda-se. Vou usar isso a partir de hoje. Acho que assim serei mais feliz. Tem mais um aqui, pelo Facebook também, Emília Leite. O programa hoje está sensacional. Parabéns, os assuntos para nós mulheres está muito enriquecedor. Isso. É verdade, estamos aprendendo muito aqui. Eu acho que ela tem razão, né? A gente entende que para as mulheres possa despertar mais atenção, mas eu diria, e estou percebendo aqui através do Pedro, que para os homens também gera atenção, porque eu acho que essa nova sociedade que está se formando, principalmente com jovens como o Pedro, ela se interessa mais pelo outro e pelo que a sua outra parceira muitas vezes sente. Daí eu vi que você estava super prestando atenção, foi ou não foi? Foi. Fala no microfone, por favor, Pedro. Eu estava a fim de fazer umas perguntas, porque recentemente eu percebi que eu estava querendo já me preparar assim para a velhice, e eu sei que eu estou bem longe, eu tenho 23 anos, mas eu comecei a perceber, tipo assim, cara, eu acho que eu estou trabalhando demais, eu estou com muita energia, mas eu estou vendo que a minha cabeça não está tão boa, tipo assim, eu estou me comparando demais com pessoas. Hoje em dia a gente tem acesso o tempo inteiro em rede social, né? Então a gente vê que as pessoas têm mais curtidas e mais comentários que a gente, e elas estão em outras cidades que a gente não está, e a gente fica comparando a nossa felicidade, e eu acho que essa exposição o tempo inteiro acaba adoecendo mais rápido a nossa cabeça, mesmo a gente sendo muito jovem, né? E eu estava tipo querendo perguntar qual seria o momento assim para começar a se preparar, né? Porque Agora já. Pedro, você falou a coisa maravilhosa que eu não tinha falado. A pior coisa para nossa felicidade é a comparação. E nós vivemos numa sociedade que se compara as curtidas, a magreza, o sucesso, o marido, as férias, e as redes alimentam essa sensação de fracasso. Todo mundo viajando, todo mundo fora e eu aqui trabalhando. Então, pode começar agora como? Não se compara e pensa. Eu tenho uma amiga que diz, se você pensar que, no fundo, todo mundo sofre, o que você está sofrendo ou alguma coisa diferente, você sofre menos. E a juventude está sofrendo porque está se comparando demais. Então, mas não é você. Todo mundo está se comparando. Por isso... Se você souber que todo mundo está fazendo isso, você só é um no meio de todos, você sofre um pouquinho menos. É por isso que eu acho, viu, Miriam, que é importante, e você tem toda a razão, a gente já vive hoje esse mundo da internet, quer dizer, não há como se voltar para trás,
Sites como o que a Angelina criou junto com jornalistas, o 50 Mais, ele é importante porque ele é elucidativo, traz conhecimento e não gera comparação, né, Angelina? A gente criou o site, né, que faz parte, é um projeto que não tem só o site, a gente faz eventos, né, discute essa questão, porque a gente não se sentia representada na mídia. Né? As mulheres de 50 eram colocadas como um ser invisível. Né? E vinha muito essa questão da comparação. Não, se você chega aos 50, você tem que ter o corpinho dos 20, é como se você estivesse em busca de uma juventude perdida, mas você não quer isso, você não quer essa juventude perdida, entendeu? Você quer viver bem. Você quer ser feliz, porque gente feliz não enche o saco de ninguém, né? Vamos combinar. Começa por aí, né? Então, o que a gente fez? Nós, 7 jornalistas, a gente com uma carreira consolidada, com filhos, né? com tudo organizadinho na vida, a gente resolveu criar o projeto para a gente conversar com outras mulheres para falar de tudo, desde climatério, a falar de sexo, a falar de hormônio, a falar de doenças mesmo que você tenha, a falar de liberdade, a falar de escolhas. E, nesse processo, a gente encontrou pessoas maravilhosas, mulheres incríveis, com propósitos de vida muito interessantes. É a questão do você ter um propósito, você ter alguma coisa para fazer, né? Alguma coisa que você imaginou e planejou. Isso é uma coisa bacana. Então, a gente leva o projeto, tem feito... para mim, ele tem servido de análise também, porque, às vezes, eu encontro pessoas tão interessantes que eu fico assim, nossa, que mulher interessantíssima! Por que ela não está visível? Né? Por que a fala dela não é tão visível? Então, eu acho que o projeto serve para isso também, para a gente esclarecer e para a gente dar visibilidade a várias questões. Eu vou pedir a você, Angelina, para que você, por exemplo, dê exemplo para nós, para quem está em casa, de alguma história que chamou muita atenção de vocês. Tem coisas interessantes que a gente fica, a questão do botãozinho, né? A gente fica pensando assim, poxa, o que você fez quando você chegou aos 50, né? E aí tem pessoas que... Tem uma menina incrível, que eu falo todo mundo menina, porque quem morou em Salvador chama todo mundo de menino e menina, né? Aí tem uma menina ótima, que ela simplesmente parou tudo e disse assim, eu quero viajar o mundo. E está velejando, viajando o mundo, velejando. Tá? A outra trocou completamente a profissão. Ela tinha uma profissão careta, uma profissão de mercado, de bolsa, de valores e tal. E aí ela abandonou tudo isso e foi fazer madeira, foi trabalhar com madeira, foi criar. Eu acho que, quando a gente chega aos 50, a gente tem um processo de criação muito forte. Né? Pelo menos, para mim, foi assim. Eu queria fazer coisas, eu queria aprontar coisas, fazer coisas diferentes, e eu fiz várias coisas diferentes, entendeu? Eu me coloquei em desafios que eu jamais pensaria. Eu fiz o caminho de Santiago, o caminho francês. Eu caminhei 830 quilômetros, entendeu? Então, imagina, nem nos meus piores sonhos eu estaria imaginando que eu ia levantar todo dia, caminhar 20, 30 quilômetros e tal, para você chegar num lugar. E é um aprendizado que você tem, é um momento de... Se o seu momento é ficar no banheiro para você criar e para você estar com você mesmo, caminhando, teve esse momento de estar comigo mesmo, de pensar em coisas, de criar coisas, entendeu? Então, eu acho que, quando eu cheguei aos 50, eu mudei várias coisas. Passei a dar aulas, por exemplo. Eu comecei a compartilhar o meu conhecimento muito mais do que eu já fazia, entendeu? Essa necessidade que a gente tem de compartilhar o que sabe, de ajudar na formação de uma outra pessoa. Isso eu percebi em mim. Esses desafios, né? O desafio de caminhar bastante, e aí você encontrar pessoas, reencontrar amigos, resgatar amizades, né? O grupo, as coleguinhas, entendeu? Aquelas pessoas que você, ao longo da vida, por você estar com tanto trabalho, você foi... depois a gente se fala. Não, olha, marca, me liga, tá? É aquela coisa. E aí, agora, você tem tempo para o café, para parar, para sentar, para conversar, o tempo para as amigas, para os amigos, e você faz amigos. Eu sou uma pessoa que eu garro amizade rápido, eu faço amizade com todo mundo rápido, mas também me desgarro muito rápido também. Por quê? Porque você vai selecionando também, né? Então, para chegar aos 50, meu foi muito interessante. E agora, com os 60, que eu fiz em maio,
E aí é a questão da bagagem que você vai reduzindo. Você vai pensando mais no seu tempo. O que eu tenho exatamente que fazer? Ah, tudo bem, não, obrigada, não quero ir nessa. Ou então, nossa, eu quero ir naquele lugar porque vai ser muito legal para mim. Entendeu? E vale a gente dizer para vocês que o grupo da Angelina aceita textos, fazem seleção. Angelina, quem quiser enviar a história para vocês, como é que faz? Pode conversar com a gente, entra lá no site mulheres50mais.com.br, manda o e-mail para a gente, que é mulher50mais@gmail.com. Tá? Esse 50 a mais, o mais está escrito ou é o mais sinal? Está escrito, o mais porque está escrito. Essa rede não aceita aquele sinal, tem que estar escrito, aquela coisa bacana. E é claro que a gente aceita contribuições, a gente aceita pauta. Hoje, por exemplo, no intervalo, já conversei com a Mili, a gente já combinou uma live para fazer, simples assim, porque a gente não perde tempo, entendeu? O tempo todo a gente vai conversando e vai criando coisas. Angelina Nunes, obrigada. Eu tenho certeza que é um estímulo. Gente, estou quase saindo daqui para a caminhada, não é? Para Compostela, para onde for, é animada. Ótimo, dá certo. É muito bacana. Você vê muitas coisas interessantíssimas. A Fernanda fez agora o Caminho Português. Gente, olha só, eu vou encerrar o programa, olha que pena, não é? Mas a gente vai encerrar muito bem, porque a gente vai chamar o nosso jovem Pedro para, junto com os nossos jovens da banda, seguir com a música... Oi. Oi. É isso. Oi. Fechou. Enquanto o Pedro vai para lá, gente, olha só, eu vou me despedir de vocês que estão na TV, desejando que vocês tenham gostado da nossa conversa, desejando felicidade, liberdade, amizade a todos que estiveram conosco hoje no Sem Censura. Não é isso, Carolzinha? É, mas a gente se despede só na TV, hein? Porque no Facebook... estamos ao vivo e vamos continuar mais uns minutinhos lá para você mandar sua pergunta, sua mensagem. Vai dar tempo ainda de responder. Isso, pessoal. E a gente fecha, então, com esse oi, não é? Da banda Lagoon, dizendo para vocês um tchau. A gente volta até amanhã às 5 da tarde. Tchau. Oi, liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar. Não me espere em casa, não deixe o jantar. Que hoje eu vou sair pra ver o outro dia amanhecer. Tô ligando pra dizer oi, liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar. Não me espere em casa, não deixe o jantar. Que hoje eu vou sair pra ver o outro dia amanhecer. Tô ligando pra dizer juro, não faço por mal. Logo você que diz me conhecer tão bem, devia saber que isso é tão normal. Ando sem tempo pra você, mas amanhã eu passo pra te ver. Eu sei que tá difícil acreditar em mim. Até os meus amigos dizem que eu sumi. Assumo, essa é a vida que eu escolhi. A gente não tá perto, mas tô longe de esquecer. Vê se me atende, oi. Liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar. Não me espere em casa, não deixe o jantar. Que hoje eu vou sair pra ver outro dia amanhecer. Tô ligando pra dizer, sem saber ao certo me encontro vago. Não te vi por perto, eu tava ocupado, talvez preocupado, tão longe de mim, que já escureceu e eu nem percebi. Liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar. Se eu sair foi pra esquecer, só deixei de te avisar. Oi, liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar. Não me espere em casa, não deixe o jantar. Que hoje eu vou sair pra ver o outro dia amanhecer. Tô ligando pra dizer oi, liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar. Não me espere em casa, não deixe o jantar. Que hoje eu vou sair pra ver o outro dia amanhecer. Tô ligando pra dizer oi. Meninos, muito sucesso para vocês, músicas ótimas e, como eu disse aqui no programa, uma banda que a gente sente, né, a amizade de vocês, a serenidade no tocar e também a vontade de fazer muita coisa ainda em muitos projetos.
Pedro, volta para cá, eu me despeço de vocês, a gente vai no show, não é isso? A doutora Vamos Maria no show de Fernanda vocês, falou que né? conhece a música de vocês. É mesmo? Qual Olha, música? Maria Fernanda. Microfone, Já ouviu? Maria Fernanda. Ah, Já fala no ouviu, né, microfone. Maria Já Fernanda? ouvi. Tá falando, tá reconhecendo aí a Ah, batida. bom demais. Acho que tá tocando em algumas rádios aqui já. Maravilha. Vamos lá, dia 18 de agosto. Eu vou, hein? Você é daqui mesmo? Você é É daí? daqui, né, Maria Fernanda? Ele Eu tá sou perguntando. maranhense, mas eu Maranhense. moro aqui há uns 40 anos Ah, já. então vamos embora. Quando você convida e você diz assim, vamos embora, eu acho muito legal, porque isso que o Pedro está fazendo nessa geração, eu sinto mesmo, não é? Essa nova geração, ela olha para você que está mais velho, ela te convida mesmo. Isso eu tenho sentido bastante, eu não sei se vocês também sentem. É uma geração, como ele abriu o programa dizendo, é o que você é. Mas que ele te olha assim, vamos lá. Ele não está vendo se você tem impossibilidades ou se você está assim ou assado. Ele quer que você vá. É como se te olhasse de igual para igual. Vocês sentem isso também, Angelina? Como eu dou aula, e tem muitos jovens, 17, 18 anos, 20, e a gente acaba fazendo uma rede de amigos. É impressionante, né? Então, eu tenho um amigo meu que diz assim, ninguém consegue mais ter um amigo depois dos 40. Eu falei assim, desculpe, meu amor, você precisa rever os seus conceitos. Você tem condições, sim, de fazer amizades em qualquer faixa etária, porque existem assuntos que realmente te interessam, tá? Então, eu não sinto nenhuma barreira, nenhum preconceito em relação a pessoas mais jovens, né? Olhando assim, poxa, a tia vem lá, não vou nem falar com a tia, não existe isso. Quer dizer, comigo não acontece isso, né? Miriam Goldenberg, na tua experiência. Eu também sou professora, né, da UFRJ, e muitos alunos meus se tornaram meus melhores amigos. Hoje, como eu sou professora há 30 anos, eu tenho já alunos que estão com quase 50 anos e que são meus amigos. E tenho alunos jovens, meus amigos. Mas o que é mais gostoso, que eu aprendo muito com os meus alunos. Exatamente. O Então, tempo todo. O tempo Isso todo. é ótimo. Uma coisa que eu aprendi, que agora eu uso muito, é o "tamo juntos". Estamos juntas, estamos juntos. Eu sinto isso, porque nós estamos juntos. Se tem muita coisa vindo de ruim, de negativo, de violento, de ódio, tem muita gente bacana fazendo coisas bacanas em Exatamente. todas as idades. E eu, agora, como eu tenho que priorizar muito o meu tempo, eu amo ficar com as pessoas de mais de 90 anos. É o outro Olha, lado Porque dessa história. são as pessoas que são mais gratas, que mais têm alegria de viver, que elas dizem, poxa, eu já perdi tanta gente, eu estou vivo, estou caminhando, tenho amigos, tem pessoas Exato. que gostam de mim, que me escutam, que me respeitam. Elas saboreiam. Eu tenho um amigo querido, não sei se ele está assistindo, Guedes, ele tem 96 anos. A gente vai comer uma linguicinha, tomar um chopinho, ele adora, ele saboreia. Eu aprendo a saborear a vida com os meus amigos de mais de 90 anos. Isso me ensinou, o último capítulo do meu livro é exatamente esse, me ensinou a ser grata, a ter gratidão por cada momento. Então, tem gente muito bacana nesse mundo, dos 18 a mais de 100. E até antes. Miriam, e falando nisso... olha, Carolzinha recebendo... pergunta pelo WhatsApp. Fernando Veloso, de Araguari, de Minas Gerais, deu boa tarde, né? E está perguntando sobre a crise de meia-idade. Ele, enquanto homem, né, o período que começamos a conviver com as perdas e termos responsabilidade de sermos cuidadores. E olha que massa que ele falou. E sim, como homem, tenho inveja de poder fazer tantas coisas ao mesmo tempo com maestria. Só que eu só acho que isso aí é uma meia-verdade, porque eu mesmo não sou do tipo que faz muita coisa ao mesmo tempo, não. Esse é um padrão. Existe, sim, crises. Eu tive a minha aos 40, tem gente que tem aos 30, tem gente que tem aos 50, tem gente que tem aos 60. E eu só posso dizer uma coisa, vai passar. Vai passar. Porque você começa a valorizar o tempo que você tem e não o que está faltando. Para de se comparar com os outros e começa a aceitar e gostar das coisas que você conquistou. Então, vamos viver nossas crises, não vou negar que elas existem, mas elas vão passar. E
lógico que existem perdas, mas existem inúmeros ganhos com a idade. A maturidade, a sabedoria, a amizade e, principalmente, a liberdade de ser você mesmo. Carol, tem mais mensagem. Tem uma mensagem da Rosânia Cunta pelo Facebook. Doutora Maria Fernanda deu show. Eu conheço a antroposofia e gostei demais da explanação que fez. Eu vou até falar rapidinho uma coisa sobre isso. Quando ele falou em comparação, existe uma coisa que se chama biografia humana, que que segue aquela curva. Então, a gente só pode se comparar a gente mesmo. Aquilo que eu queria fazer e não conseguia fazer, e hoje faço. Para mim, para Santiago de Compostela, com o medo que eu tinha de uma mochila, e colocar uma mochila nas costas e andar com a mochila, e depois ficar com a barriga forte, e andar Nossa, e as bem. pernas, Isso é ótimo. maravilhoso. Agora, tem um sobrinho meu que eu fazia média de 20 por dia. Ele fez 40 por dia. Quando eu conversei com ele sobre coisas que eu vi, ele não viu absolutamente nada, porque ele só sentiu dor no pé e calo. E eu não tive um calo sequer. É a forma de você encarar. A gente só pode se comparar a gente mesmo. E quando a gente é um pouquinho assim mais velho e faz esse biográfico que chama, e você olha cada acontecimento nos setênios da sua vida, eu achava que eu tinha vivido muito pouco quando eu fiz um meu, sabe? Que foi rapidinho. Quando eu olhei o tanto de vida que eu já vivi, eu fiquei muito orgulhosa de mim. Eu não imaginei que eu tinha vivido tanto e nem imaginei que eu tinha feito tanta coisa. Desde a época de vocês, que a gente ia para bar, bebia, ajudava a fazer música, né? Até hoje, que a gente já está numa outra fase, a vida da gente é muito rica. E a gente valorizar cada etapa e se lembrar de cada etapa é muito bom. E crise não é uma só, são milhões de crises o tempo todo, e a gente tem que superar. Quando eu cheguei aos 37, 40, por aí, eu tive crise dentro da medicina, e resolvi fazer medicina chinesa, e assim fui, cada hora fazendo uma coisa diferente. Vai dando uma vontade, a gente vai fazendo, e vai tentando mudar, porque tem que se reinventar. Né? Exatamente. E tem que também, certas horas, eu quero muito uma coisa, não deu para ter essa coisa, beleza, muda para outra. Tem que ter essa flexibilidade. Então, eu Você percebo... não tem que ficar de cabeça dura. Não, se eu não conseguir aquilo, ai, que horror, eu sou um coitadinho fracassado. de mim. E vai se imolando em praça pública. Não, por favor, muda. Se agarra em um outro objetivo. Eu acho que é isso. E a gente hoje percebe também, em muitas mulheres que vão ao consultório, essa questão de eu tenho que ter aquilo que eu quero. Não é isso. Não pode ser isso. Por exemplo, até essa questão de filhos em extremo de idades, tipo os filhos na época em que a gente está começando o climatério. Eu acho que, quando uma pessoa for ter um filho, ou pensar numa gravidez nessa idade, é sempre importante que ela pense a idade que ela está e que idade essa criança vai ter daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, e como que vai ser essa vida. Porque eu percebo também hoje que as mulheres tendo filhos muito mais tarde, elas estão numa idade tipo a minha uma tem 27, a outra tem 30. É libertador. Eu não me vejo com uma de 15, que eu acho que eu não ia segurar bem, porque 15 é duro. 15 ninguém esquece, né, pessoal? Ninguém esquece. É fácil. Carol, tem mais mensagens? A Solange Deserto, pelo Facebook, também dá a mensagem dela. O ter que ter, ser, fazer também é um saco. Importante é ser feliz sempre e, se não der o tempo todo, liga o botãozinho, né? Perfeito. E também eu acho que a Fernanda, a Angelina falaram bem. Não tem que. Eu acho que o que acontece quando a gente envelhece é que a gente muda o foco. A vida inteira a gente quer agradar todo mundo, cuida de todo mundo, quer ser excelente nisso, excelente nisso, quer ser magra, quer ser linda, quer ser linda. Tudo meio por o outro. E o que acontece com as mulheres que me dizem angustiadas, eu não tenho tempo para mim, não tenho tempo para cuidar de mim, estou exausta, deprimida, insatisfeita, não aguento mais. E aí que dá o clique. Fala assim, peraí, estou com 50, 60, já não tenho a vida inteira para desperdiçar. Muda o foco, é uma revolução.
E para mudar o foco e colocar na própria vontade, não no tem que, mas na minha vontade, as coisas começam a ficar mais simples. Porque o que a gente quer e a gente precisa para ser feliz não é tanto assim. E não precisa de tanta gente, nem cuidar de tanta gente, nem agradar tanta gente. Então, quando você faz o foco na tua vontade, começa a dizer não para os outros e começa a dizer sim para você mesma, a tua vida fica muito mais simples. No livro eu conto muita coisa que eu mesma aprendi e como minha vida hoje é muito simples, muito leve e muito mais feliz. Eu não trocaria pelos meus 20, meus 30, nem pelos meus 40 anos. Eu sou muito mais feliz hoje do que sempre fui. Eu acho que a gente tem que parar com essa... porque na mídia teve um momento, os 50 agora são, né, os novos 30. Não, os 50 são os 50. 50 mesmo. Os 60 são os 60. Só que a gente está vivendo de uma outra forma, muito mais prazerosa. E, sim, se permita ficar triste também, porque você não é feliz 24 horas, entendeu? E todo mundo está triste. Exato, sim, não é só sabe? Você. Não é. Não Você tá se permita, sozinha. você se permita a passar por tudo isso e curtir e aproveitar. E, sim, simplificar a vida. Eu acho que é o grande caminho. É você olhar, dar uma olhada dentro da sua casa, o que você tem de mais? Será que eu preciso disso mesmo? Hoje em dia, quando eu viajo, eu olho assim, eu preciso exatamente dessa blusa? Não, peraí, acho que eu não preciso dessa blusa. Quando você faz uma jornada, como a gente fez do Caminho de Santiago, que você anda, eu andei só com 7 quilos, durante 40 dias, 7 quilos só de roupa. Tinha tudo, roupa, remedinho, tudo, entendeu? 6. E aí você percebe que você não precisa de tanta coisa. E você ver as coisas. Eu parava para olhar passarinho, borboletinha, fazia foto do pôr do sol, esperava o pôr do sol, acordava mais cedo para ver o nascer do sol. E via muita gente com fone no ouvido, de cabeça baixa, porque queria chegar mais rápido no lugar. Cumprir a meta, né? Como assim? Você está competindo com quem, cara? E aí você não viu o caminho, você não viu nada. Isso que você vocês passou batido. Falaram, eu tenho um exemplo ótimo ali da Cláudia Colares no Facebook, que é sobre pintar os cabelos. Que ela parou de pintar, disseram que ela ia ficar acabada e deu-se o contrário. Foi um sucesso. Eu gosto quando ela termina assim, lidem. Pois é, isso aconteceu comigo, né? Lidem. Eu acho a questão do cabelo é o seguinte, eu pinto o cabelo, na verdade, desde os 26 anos. Por quê? Porque eu gosto de ficar com a cara diferente sempre, Sim. entendeu? Não é por questão de... Se você olhar vou ficar minhas velha. fotos desde adolescente e tal, eu tenho, cada hora eu estou com uma cara, com um corte, porque eu gosto de mudar, eu gosto de fazer aventuras no salão. Às vezes dá muito errado, mas não tem problema, eu saio linda, maravilhosa, faço foto, depois eu olho, vejo que não é bem aquilo. Ok. Mas essa coisa do cabelo, eu acho o seguinte, vista o que você quiser, pinte ou não, se você quiser, faça exatamente o que você quiser e ninguém tem Maria nada com Fernanda isso. fez esse caminho. Pois é, foi. E foi libertador, As porque eu pessoas tenho bem falaram alergia. disso. Nossa, Assim, meu vai fazer sogro, você tem meu alergia, sogro, né? nossa, vai parar de pintar o cabelo. Cara, eu faço até porque olha que alergia à cabelo tinta. maravilhoso. Tem uma patrulha que você precisa ficar bem, precisa ficar ótima, precisa ficar linda, gostosa, no Brasil, maravilhosa. né? Ai, No por Brasil, favor, né? porque eu estudo mulheres na Alemanha e você não vê uma mulher de cabelo pintado na pintado. Alemanha. Sério? Aqui no Brasil, nós somos as maiores consumidoras do mundo de tintura, de ansiolíticos, de antidepressivos, de remédio para dormir, de remédio para emagrecer, de moderador de apetite. Porque não é só o cabelo. Existe uma pacote cobrança completo, cultural enorme em cima do corpo da mulher, principalmente. Nos outros países não é tão opressor assim. Também existe, mas não tanto. Então, o que eu acho que assim, as pessoas podem escolher e tem que escolher a partir da própria vontade. Sim. Aqui no Brasil ainda é muito difícil para as mulheres escolherem, porque elas sofrem muito mais pressão e cobrança social para serem jovens, magras, sensuais e lindas até morrer. Não dá. Mas eu acho não acho dá. também que tem o seguinte, né? As pessoas, as próprias mulheres, quando elas entram nesse caminho, elas não param para se ver. Então, vivem numa roda viva que não estão nem enxergando. E daí, a gente olha o caminho do corpo, que seria muita plástica, muito isso, muito aquilo, a ponto de perder o ponto, né? Então, aí a Você não gente se cai. reconhecer, você se A gente perdeu. tem um caminho, um caminhante e um caminhar.
A gente tem que estar presente o tempo todo, analisando aquilo que a gente quer. E falar em querer, quando a gente fala em cura, quando a gente fala em doença, a parte mais importante de um tratamento é a vontade de ficar bom, né? Então, se eu tenho uma vontade desse jeito, um remédio funciona melhor, né? E se eu paro, me vejo, enxergo, eu largo muita coisa também pelos lados. Isso não é só com 40, 50, 60. Isso é o tempo todo, a gente tem que estar dando essa parada e reavaliando o que a gente quer da vida. Falando em vontade, olha que legal essa última mensagem para a gente fechar o programa, da Isabel Regino, nossa colega. Passou no concurso para a EBC aos 53 anos, inclusive concorrendo com um dos 3 filhos, todos já adultos. E ela disse, realizei um grande sonho de voltar ao trabalho com total apoio de todos. Nossa, que história Muito legal. bonita, muito bonita. Eu acho que essa história fechou, né, gente? Fechou a nossa conversa, que a gente falava aqui com o Pedro, de uma geração que também está permitindo isso tudo, que é a geração de vocês mais jovens. E a gente faz parte da geração de vocês, muitas de nós, mães de vocês, né? Pais de vocês. Então é com muito orgulho que eu digo para vocês que foi um privilégio estar nessa tarde com essa quantidade de convidados que foi tão importante no falar. A gente tinha várias gerações, várias opiniões e principalmente a gente tinha a vontade da gente ser a gente mesmo, do jeitinho que a gente é. E aí a gente termina esse programa dizendo a vocês muito obrigada, a equipe do Sem Censura agradece a presença, tá bom? Sucesso, Pedro, com a sua banda sempre. Angelina, 50 a mais, brilhando, né? Uau, com muitos depoimentos, Obrigada, não é isso? Que a gente realmente consiga, não é? O nosso Adorei. botãozinho, não é isso? Todo mundo com esse botãozinho, não é não, Miriam Goldenberg? Com muita liberdade, muita muita felicidade e muita amizade. O botãozinho para a gente ficar junto com nossas amigas e amigos. E Maria Fernanda, foi um prazer ouvir você falar como médica, mas também como uma amiga que a gente podia ter encontrado em qualquer lugar. Muito obrigada. Carol Rocha, prazer estar com você nessa tarde. Sempre um prazer estar com Não é você isso? também. Não é bom? É Isso bom mesmo. demais. Gente, terminamos o nosso programa aqui no Facebook. Voltamos amanhã às 5 da tarde. Obrigada pela companhia de vocês. Foi muito bom. Bom, beijo,